Você tava falando dos personagens, e eu acho que dá pra gente começar a falar um pouquinho, você falou um pouquinho também do Final Fantasy, né? De personagens e mascotes. Claro. E coisas assim, que franquias que tem isso muito, muito forte. Deixa eu começar falando de Sonic, dá pra dizer que Sonic é um personagem, um mascote aí super marcante? Cara, pra mim, Sonic é mais do que Mario. Porque eu nunca fui do Nintendo, eu não tinha Super Nintendo. Você era Mega Drive Boy. Eu tinha Mega Drive. E no Mega Drive era Sonic. Sim. Eu só pegava o Super Nintendo pra trocar o videogame com um amigo meu nas férias, sabe? Então pra mim era Sonic. Sim, sim. E o Sonic, eu acho que ele é muito interessante porque ele começa a rivalidade dos mascotes, digamos assim. Legal. O Mario, ele foi criado meio do tipo, a gente precisa de um personagem meio humano pro nosso jogo aqui do Donkey Kong. Qual que é o nome dele? Ah, o cara que pula. É o Jumpman. Aí depois se criou, deu o nome de Mario pra ele, etc. Jogo de plataforma. O Sonic, ele já vem numa ideia, porque a SEGA já tava desde muito antes tentando ter o seu mascote. Teve o Alex Kidd ali, que competiu durante um tempinho com o Mario no Master System, mas não foi muito pra frente, o Master System só vingou basicamente aqui no Brasil. E aí quando chega na época do Mega Drive, fala, a gente precisa competir com a Nintendo tá tomando conta do mercado. Qual que é uma das paradas que mais faz sucesso da Nintendo? Os mascotes. Eles têm o Link, eles têm o Mario, eles têm o Kirby, tem o Donkey Kong, a gente precisa do nosso. Então o Sonicinho que está aqui no nosso cenário, ele é criado cheio de atitude, pra realmente combater o Mario. As propagandas da época do Mega Drive era do tipo, o Mega Drive é muito mais rápido, muito mais colorido, e aqui o Super Nintendo é chato, e ele não anda, e o Mario é lento, e etc. Então pra mim, o Sonic, ele é uma persona. Porque depois do Sonic a gente começa a ter esses mascotes radicais e vai aparecendo cada vez mais essa questão de você querer ter um mascote, tanto que isso até vira meio uma crise na geração do PS2, principalmente, porque no PS1 a gente ainda tem mascotes marcantes. A gente vai ter o Spyro, por exemplo, ou o Crash pra Sony naquela geração do PS1, mas no PS2, você arriscaria falar que, por exemplo, o Kratos é o mascote do PS2? Não, mascote eu acho que não, mas personagem, vai. Porque eu acho que tem um pouco de diferença. O mascote é bonitinho, fofinho e tudo mais, né? Mas eu acho que dá pra gente emendar uma questão de personagens aí. E aí eu acho que o Kratos é um senhor personagem, cara. Sim, é um baita personagem que representa a marca, e é esse o ponto. O Sonic, ele é tão relevante pra essa discussão de mascotes, porque ele meio que padronizou que toda a indústria tem que ter um mascote. Então se você pegar aquele finalzinho dos anos 80 e todos os anos 90, cada publisher, cada produtor tinha o seu mascote. A Capcom tinha o Mega Man, a Naughty Dog ia ter o Crash, a Konami, você podia escolher ali entre o Simon Belmont, etc. Mas todo mundo tinha o seu mascote, tinha o seu bonequinho fofinho pra representar a empresa. Mas se continuar na pegada de mascote personagem e falar do Master Chief. Master Chief, Halo, ali Xbox, eu acho que é uma coisa que trouxe o FPS também pro console. Você tá falando de FPS no console, acho que o Halo também teve um papel importante nisso. E tem o Master Chief do Halo como um grande personagem, vai? Sim, não só um grande personagem, mas ele também é a cara do Xbox. Eu acho muito legal quando um personagem, ele consegue ser o rosto do videogame. Você olha pro Mario, que nem eu briguei no comecinho, ele é um encanador, italiano, bigodudo, etc. Mas ele é uma figura familiar. Ele é uma figura que o vovô vai reconhecer e falar, ai, que bonitinho é o Mario, a criança falar que legal é o Mario. O Xbox, da Microsoft, ele sempre vendeu o Xbox original, ele era vendido como um PC numa carcaça de um videogame. Então era pro público gamer, pro cara que queria o gráfico, que queria a história, etc. Que forma melhor de você representar que a sua máquina é uma máquina pro gamer, pro cara hardcore, pro cara que é o true, do que um soldado espartano intergaláctico com um trabuco desse tamanho na mão. Então pra mim o Master Chief, ele é muito legal como persona do Xbox, porque ele meio que resume. Você bate no Master Chief e você fala, isso é Xbox. Perfeito. Sai desse esquema de mascote fofinho para um personagem mais icônico, né? E que também tem essa responsabilidade de representar a marca, vai. Que você falou. Ele faz isso pro Xbox. Eu tenho um da Nintendo que eu acho que não dá pra gente não falar, cara. De uma franquia, um personagem, ou seja, como for, que é Zelda. Link. É o Zelda ou é o Link? É o Zelda, pois é. O Zelda. O Zelda. Mas eu acho que Zelda é uma franquia que a gente não pode deixar de falar. Sei que a gente já falou um monte de Nintendo. Link seria um meio termo entre um mascote fofinho e um personagem? Seria um meio termo? Eu acho muito legal porque depende do jogo que você tá jogando. Beleza. Se você estiver jogando Ocarina of Time, se você estiver jogando Twilight Princess, o Link é aquele herói mais sério, com um gráfico mais realista. Se você tá jogando Wind Waker,
ele vai ser aquele Link mais fofinho, o Toon, etc. Ou até mesmo o próprio Ocarina of Time, que você tem vários momentos de jogar com o Link criança, que ele é mais fofinho. O Majora's Mask também vai levando esse Link. E eu acho muito legal que a gente falou bastante de Nintendo. É que a Nintendo tem um pequeno grande problema. Você chuta uma pedra, sai 10 mascotes da Nintendo daquela pedra. 10 mascotes, 10 franquias. Exato, tem muito personagem carismático, tanto que o Smash Bros, ele meio que se sustenta de, a gente tem tanto personagem carismático, que a gente consegue fazer um roster de quase 100 personagens, todos reconhecíveis, caindo aqui na porrada, e tipo, ainda tem personagem pra lançar, ainda tem personagem que falta, então a Nintendo realmente tem essa questão de criar mascotes muito icônicos, e o Zelda pra mim ele representa o fã hardcore, digamos assim, da Nintendo. Porque o cara que joga um Mario vai sentar, jogar um Mario, plataforma ali, rapidinho e tal. O Kirby, ai que bonitinho, essa bolinha de chiclete rosa, que pô, etc. O Zelda, o jogo Zelda, é o cara que vai sentar, que quer acompanhar a história do Ocarina of Time, quer saber da lore, quer explorar todo o mapa do Breath of the Wild, então é realmente... Quer platinar. Quer platinar, um cara que vai se dedicar ali, vai ser o cara que vai comprar um Wii U pra jogar Breath of the Wild, então é realmente... Pra mim o Link, ele representa essa pessoa mais séria da Nintendo. A Samus também entra um pouquinho nessa linha de ser uma personagem um pouquinho mais séria que vai representar a Nintendo.